Posso aproveitar? E Claro. aí, Fredão, por exemplo, eu tive algumas experiências quando eu estava muito focado em vender seguro educacional para as escolas, Uhum. né? E você contando isso me lembrou uma situação que era muito comum, que eu me deparava. E eu lembro, foi bem no começo de quando eu comecei a fazer vendas de seguro, né? E eu não Uhum. tinha nada para neutralizar essa objeção. E aí eu vou aproveitar Legal. aqui para aprender. Eu lembro que quando eu ia oferecer o seguro educacional, junto com o seguro educacional, eu oferecia um seguro AP alunos, acidentes pessoais Hum, para alunos, né? E aí vinha no bolo funcionários da escola, professores, etc. E quando eu chegava nessa cobertura, a escola falava assim para mim: não, André, esse AP aí eu não vou contratar porque eu já tenho responsabilidade civil aqui da escola. E aí, poxa, eu ficava em silêncio, porque eu não sabia neutralizar essa objeção, né? uhum. Aí a pergunta que eu te faço, a pergunta é assim: se eventualmente uma escola, e aí a gente pode aplicar esse exemplo para outros estabelecimentos, né? Vou falar da escola que foi o que eu vivenciei. Uhum. A escola contrata lá um seguro educacional, um seguro de acidentes pessoais lá para os seus colaboradores, né? Professores, funcionários e alunos, e também tem uma responsabilidade civil. E aí vamos imaginar que dentro da escola um aluno sofra um acidente e esse acidente leve essa criança a óbito, por exemplo. Uhum. E aí, por conta do seguro, a seguradora vai indenizar ali a família, né, os seus herdeiros. Além dessa indenização, a família pode ainda entrar com uma ação e ainda ter direito ao RC? Como é que funciona isso na prática? São Uhum. seguros que se complementam, não tem nada a ver? Como é que é isso na prática? Porque eu me deparei muito no passado Essa com essa situação. objeção, né? Eles são diferentes, tá, Andrezão? Primeiro que vamos imaginar o segurado, para começar, o segurado é diferente. Então, no RC, o segurado é a escola. O Tá. segurado é a escola. Por que o segurado é a escola? E agora vai ficar legal para a gente falar do último artigo do Código Civil, que é o 942. Tá? O que fala o 942? Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito ficam sujeitos à reparação do dano causado. Tá? Então, o que ele está falando assim? Quem agir ou omitir de uma forma que não deveria gerar um dano para alguém comete um ato ilícito. Quem cometer um ato ilícito tem que repará-lo. E os seus bens, né, você que cometeu o ato ilícito e vai ter que repará-lo, vão entrar na dança para suportar essa reparação. Então, quando a gente fala do seguro de RC, o segurado é o cara que causa o dano. Por que é o cara que causa o dano? Porque é ele que teria que disponibilizar o patrimônio dele para ressarcir esse dano. Então, o que o seguro está evitando é uma redução do patrimônio do cara que causou o dano. Então, pense o seguinte: você, André, causou o dano para alguém. Você vai ter que pagar por esse dano causado. E o seu patrimônio vai ficar menor. É para isso que você tem um seguro de RC, para evitar que o seu patrimônio diminua em decorrência desse dano que você causou e vai ter que reparar. Então, isso causa muita confusão no RC, porque a gente tem a impressão que o segurado é o cara que vai receber a indenização, né? É o cara que se machucou. E não é. O segurado é o cara que machucou a outra pessoa, porque ele que ficaria mais pobre por ter machucado Entendi. alguém. Percebe? Então, Sim, sim. e aqui tem coisas valiosíssimas. Olha quanta coisa. Primeira delas, quem é o segurado? É quem causa o dano ou quem recebe, né, o dano? É quem causa. Segunda delas, RC é um seguro de pessoas ou é um seguro de danos, de patrimônio? É um seguro de patrimônio. Ele está protegendo o patrimônio. Ah, mas ele não serve para indenizar uma lesão corporal? Serve, mas o que ele está protegendo é o patrimônio de quem Do deveria causador. pagar por essa lesão. Exatamente. Ah, Então, Porque aqui se a gente você já não tem, tivesse esse seguro, você teria que dispor desse recurso você e ia ficar diminuir mais uma pobre. parte do seu patrimônio. então, na Exatamente. prática, isso pode. Imagina só, então na escola, vou dar um exemplo aqui, né? Imagina que na quadra da minha escola, eu sou o dono da escola, e eu tenho Uhum. as traves lá na quadra, né? Aquela trave, aquela Isso, coisa de ferro. E aí eu não dou isso. manutenção, a molecadinha tá brincando ali, a trave cai na cabeça de um aluno. E aí eu tenho o seguro de acidentes pessoais, que os segurados são os alunos. Exato, que A ele seguradora paga. paga a indenização para quem tem que pagar. Isso. Mas, se ainda assim a família não se sentir confortável com aquilo, ela pode Isso. ingressar com uma ação contra mim
E aí eu tenho um seguro para me proteger para não ficar mais pobre. Ela vai ingressar e ela deve ingressar, porque são reparações diferentes, né? A reparação do acidente pessoal, que é ali custeada pela família, está olhando para o risco daquela criança sofrer um acidente. É que a gente está falando do mesmo evento, então confunde. Mas, isso, é o mesmo evento, isso. Exatamente. Então, o segurado é a própria criança, né, que sofreu o acidente ali, que está se protegendo dela se acidentar. Mas ela se acidentou. Tá aqui, isso é um fato. Mas por que ela se acidentou? Se essa trave tivesse devidamente colocada e tudo isso, será que ela se acidentaria? Então, é o mesmo evento com uma outra variável e uma outra cobertura. É a mesma coisa que falar, a pessoa tem seguro de vida, ela não pode pedir indenização se ela sofrer um acidente e morrer? Pode, vai receber, né? São seguros complementares, então, eles se complementam, né? E vou além, tá? E vou além. Deixa eu colocar mais tempero aqui no caldo. Então, essa criança se acidentou nessa trave, legal? Então, teve os acidentes pessoais, e aí, não contente, a família entrou com um pedido de reparação, né, no responsabilidade civil, e vou além. De repente, essa criança foi um dano. Eu não vou nem chegar na questão óbito, como o André colocou, mas imagina que essa criança teve que amputar uma perna. E aí a família entra com uma ação por danos morais. Porque era uma criança saudável e ela vai ter que conviver agora o resto da vida sem uma perna. Então, olha aqui novamente a gente trazendo o artigo 186, que fala, tá claro que aqui houve um dano corporal, mas ainda que fosse exclusivamente moral. Mas é claro, né? Aqui foi corporal e moral. Então, olha aí como você coloca mais caldo no tempero. E é por isso que hoje as seguradoras, o Fred me corrija se eu estiver errado, elas estão fazendo, dependendo da pólice, distinção do que é responsabilidade civil, do que é dano moral. Exato, e isso vem separado. E se você pensar em reequilíbrio do patrimônio, são coisas diferentes, né? Se você pensar em status quo, então aquela criança se acidentou, ela tem um seguro que protege a família dela para que ela volte ao status quo. Que tipo de proteção de patrimônio nós estamos falando aqui? Por exemplo, os gastos que ela teria, médico, né, que vão ser cobertos, enfim, uma série de gastos. Isso é um jeito de status quo. Agora, ela tem direito pela lei a receber uma indenização, né, que visa trazer para ela um conforto de uma série de outras situações, como o Will disse. Questão moral, questão de trauma. A criança fica traumatizada. Nunca mais jogou futebol porque tem medo que a trave caia. Isso é um prejuízo. Então, esse tipo de prejuízo é que não está resguardado no seguro de acidentes pessoais. Está resguardado no seguro de acidentes pessoais é o acidente em si e suas consequências no plano financeiro. Mas e as outras consequências, né? Ela tem direito, ela vai buscar essa reparação e a escola teria que pagar. Nesse momento é que a escola precisa estar protegida, né, por um seguro de responsabilidade civil, que vai cobrir, entre outros, o custo que ela tem com o advogado, por exemplo. Então, não é só a questão ali, a gente vai gerar uma receita para aquela criança ter ressarcido um prejuízo que ela teve, que foi um dano corporal. Não, a gente vai colocar nisso o problema que eu vou ter com o advogado, os custos que eu vou ter com o advogado, um dano moral, tantas outras coisas que estão envolvidas no acidente. Então, seu exemplo é muito bom, irmão, porque dá a oportunidade da gente mostrar o quanto os seguros são, de uma forma, eu nem diria complementares, mas eles são completamente diferentes mesmo. E, sim, o empresário deveria ter os dois.